inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido. A brisa quente de fevereiro entrava pelas janelas abertas do restaurante Terraço Paulista, trazendo consigo o burburinho distante da Avenida Paulista. Bruno Cavalcante observava sua esposa, Camila, do outro lado da mesa. Eles estavam ali para comemorar 13 anos de casamento, mas algo no olhar dela o deixava inquieto. Camila mexia nervosamente no guardanapo de linho, seus dedos traçando padrões invisíveis no tecido. O cabelo preto e liso caía perfeitamente sobre seus ombros, e ela usava aquele vestido verde esmeralda que Bruno tanto amava. Mas havia tensão em cada linha de seu corpo. Bruno, ela começou, sua voz baixa e hesitante. Preciso conversar com você sobre algo importante. Ele sentiu um aperto no peito. 13 anos juntos lhe ensinaram a reconhecer aquele tom. Pode falar, amor. Estou ouvindo. Camila respirou fundo. Você lembra do Diego Santoro? Aquele músico que eu sempre admirei. Bruno assentiu. Diego Santoro era um cantor e compositor famoso, conhecido por suas letras introspectivas e apresentações intimistas. Camila tinha todos os seus álbuns. Havia ido a diversos shows. E mais de uma vez comentou sobre como a música dele tinha marcado sua juventude. Ele vai fazer um show especial em São Paulo semana que vem, continuou Camila, evitando o olhar de Bruno. Um evento pequeno, só para convidados especiais. E conseguiu um convite através de uma cliente do escritório. Que legal, disse Bruno, ainda sem entender aonde aquilo ia dar. Quer que eu tente sair mais cedo do trabalho para irmos juntos? Não é isso. Camila finalmente o olhou nos olhos. Bruno, o Diego sempre foi mais que um músico para mim. Foi uma fantasia, sabe? Desde os meus 18 anos. E esse evento, depois do show, vai ter uma recepção particular. Eu queria sua permissão para ir sozinha. E se algo acontecer entre nós, queria que você soubesse que não significaria nada. Seria só realizar um sonho antigo. O restaurante pareceu girar ao redor de Bruno. As vozes dos outros clientes se transformaram em um zumbido distante. Ele piscou, tentando processar o que acabara de ouvir. Você está me pedindo permissão para me trair? Não é traição se você souber, respondeu Camila rapidamente. É diferente. É uma fantasia que tenho há 15 anos, desde antes de te conhecer. Não tem nada a ver com o que sentimos um pelo outro. Bruno sentiu náusea. Camila, somos casados. Fizemos votos. Como você pode achar que isso é aceitável? Porque eu estou sendo honesta com você. A voz dela subiu levemente, depois voltou ao sussurro. Não estou fazendo nada pelas suas costas. Estou te incluindo na decisão. Isso não é pedir muito. É só uma noite, Bruno. Uma noite que não vai mudar nada entre nós. Bruno largou o guardanapo na mesa. Preciso de ar. Ele se levantou e caminhou até o banheiro, trancando-se em uma cabine. Apoiou as mãos na parede fria, respirando fundo. 13 anos. 13 anos de relacionamento, de construção conjunta, de sacrifícios mútuos. E ela estava disposta a jogar tudo isso fora por uma noite com um cantor? Mas não era só isso, percebeu Bruno. Era o fato de ela achar que aquilo era razoável. Era acreditar que amor e lealdade podiam ser pausados por conveniência. Era não entender que alguns pedidos, por si só, destroem a confiança que sustenta um casamento. Quando voltou à mesa, Camila estava olhando o celular ansiosa. Ela ergueu os olhos quando ele se aproximou. E então? Perguntou ela, como se estivessem discutindo qual filme assistir no fim de semana. Não, disse Bruno, sua voz surpreendentemente calma. A resposta é não. E honestamente, Camila, o fato de você ter feito esse pedido já mudou tudo entre nós. Bruno, não seja dramático. Eu não estou sendo dramático. Estou sendo claro. Ele pegou a carteira. Vou pagar a conta e sair. Você pode ir para casa quando quiser. Mas eu preciso de tempo para pensar. Pensar sobre o quê? A voz de Camila tinha um tom de pânico agora. Bruno, foi só uma pergunta. Se te incomoda tanto, eu esqueço a ideia. Não é sobre esquecer a ideia, Camila. É sobre o fato de você ter tido essa ideia para começar. Bruno deixou dinheiro suficiente na mesa e saiu do restaurante sem olhar para trás.
Bruno passou a noite em um hotel próximo ao aeroporto de Congonhas. Não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Camila fazendo aquele pedido absurdo com total naturalidade. Às 6 da manhã, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Camila. Por favor, volta para casa. Podemos conversar sobre isso. Eu te amo. Ele digitou e apagou várias respostas antes de finalmente escrever. Preciso de tempo. Bruno tinha 37 anos e havia dedicado os últimos 13 à construção de uma vida com Camila. Eles se conheceram na faculdade. Ela estudava design de interiores, ele engenharia civil. Começaram a namorar no último ano. Se casaram 2 anos depois da formatura. A carreira de Bruno tinha decolado rapidamente. Ele trabalhava em uma grande construtora, gerenciando projetos de alto padrão. Mas seu verdadeiro sonho sempre foi arquitetura sustentável. Projetos que harmonizassem construção e natureza. Camila, porém, sempre o desencorajou. É muito arriscado, dizia. Você tem um emprego estável, um bom salário. Por que arriscar? E Bruno tinha ouvido. Tinha guardado seus sonhos em uma gaveta, convencendo-se de que estava sendo maduro, responsável. Que casamento era sobre compromisso e estabilidade. Mas agora, sentado naquele quarto de hotel impessoal, Bruno se perguntava: ele tinha comprometido ou apenas se anulado? Por volta das 10 da manhã, seu celular tocou. Era Rodrigo, seu melhor amigo desde a faculdade. E aí, cara? Quanto tempo? Como estão as coisas? Bruno hesitou, depois contou tudo. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Meu Deus, Bruno. Sinto muito, cara. Isso é... Uau! Eu sei. Olha, não quero influenciar sua decisão, mas você merece mais que isso. Você sempre mereceu. O que você quer dizer? Rodrigo suspirou. Cara, faz anos que eu te vejo se diminuindo por esse relacionamento. Abandonando seus sonhos, aceitando menos do que merece. E agora isso? Ela literalmente te pediu permissão para te trair e achou que seria de boa? Ela disse que não seria traição se eu soubesse. Isso é manipulação. Bruno, ela está tentando fazer você se sentir controlador por ter limites normais. As palavras de Rodrigo ecoaram na mente de Bruno pelo resto do dia. Manipulação. Será que todo o relacionamento tinha sido assim? Ele cedendo, ela tomando. No dia seguinte, Bruno voltou para casa. Camila estava na sala, com os olhos vermelhos de chorar. Bruno, graças a Deus. Eu estava tão preocupada. Vim buscar algumas coisas. Ele a interrompeu. Vou ficar uns dias no apartamento do Rodrigo. O quê? Não, Bruno, por favor, não faça isso. Foi só um mal-entendido. Eu não vou ao show, não vou falar com o Diego nunca mais. Só... não me deixe. Bruno olhou para a mulher com quem tinha passado 13 anos de sua vida. Ela estava desesperada, vulnerável. Parte dele queria consolá-la, dizer que estava tudo bem. Mas não estava tudo bem. Camila, não é sobre o show. É sobre respeito. É sobre você não entender que alguns pedidos são, por si só, uma traição. É sobre eu perceber que, por anos, me fiz menor para caber nesse relacionamento. Isso não é verdade. Você sempre foi importante para mim. Fui conveniente para você, corrigiu Bruno. Há uma diferença. Ele subiu para o quarto e começou a arrumar uma mala. Camila o seguiu, alternando entre súplicas e acusações. Você está exagerando! Outros casais têm arranjos assim e funciona. Mas eu nunca concordei com esse arranjo. Você tomou uma decisão unilateral sobre algo que afeta os dois. Então você vai jogar fora 13 anos por causa de um pedido? Bruno parou de arrumar a mala e olhou para ela. Você jogou fora 13 anos quando fez esse pedido, Camila. Não eu. As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Bruno. Ele se hospedou no apartamento de Rodrigo, um pequeno estúdio em Pinheiros, e mergulhou no trabalho para não pensar. Mas à noite, sozinho, as dúvidas o consumiam. Será que ele estava sendo inflexível demais? Será que deveria ter tentado terapia de casal primeiro? Será que estava jogando fora algo que poderia ser salvo? Foi Rodrigo quem finalmente o confrontou. Bruno, você precisa de ajuda profissional. Não digo isso de forma pejorativa, mas você está processando um trauma, cara. Um terapeuta pode te ajudar a ver as coisas com mais clareza.
Bruno resistiu no começo, mas eventualmente concordou. Começou a fazer terapia com doutora Helena Cardoso, uma psicóloga especializada em relacionamentos. Na terceira sessão, doutora Helena fez uma pergunta que mudou tudo. Bruno, me responda uma coisa. Em algum momento desses 13 anos, você sentiu que suas necessidades eram tão importantes quanto as da Camila? Ele abriu a boca para dizer sim, mas a palavra não saiu, porque a resposta honesta era não. Seus sonhos sempre tinham ficado em segundo plano. Suas opiniões eram sempre levadas em consideração, mas raramente prevaleciam. Ele era amado, sim, mas de forma condicional. Contanto que não incomodasse, não exigisse demais, não ocupasse muito espaço. Você percebe, continuou doutora Helena, que o pedido da Camila não foi um evento isolado, foi o ápice de um padrão. Um padrão onde ela se sente autorizada a priorizar seus desejos, mesmo quando isso significa desrespeitar você profundamente. Bruno sentiu algo se quebrar dentro dele. E, estranhamente, foi libertador. Nas sessões seguintes, eles trabalharam não apenas o trauma da traição emocional, mas anos de autoabandono. Bruno percebeu que tinha passado mais de uma década tentando ser o marido que Camila queria, em vez de ser ele mesmo. E quem é você, Bruno? Perguntou doutora Helena em uma sessão. Fora do casamento, fora das expectativas da Camila. Quem é Bruno Cavalcante? Ele não sabia. E perceber isso foi devastador e iluminador ao mesmo tempo. 3. Meses após aquele jantar fatídico, Bruno tomou uma decisão. Pediu demissão da construtora. Você enlouqueceu? Foi a reação de vários colegas. Mas Bruno nunca tinha se sentido tão são. Ele tinha economias suficientes para se manter por um ano. E nesse ano ia fazer o que sempre quis. Estudar arquitetura sustentável, montar um portfólio, buscar clientes que compartilhassem sua visão. Camila soube da demissão através de amigos em comum e mandou uma longa mensagem. Bruno, o que você está fazendo? Você está jogando sua carreira fora por orgulho? Isso é insanidade. Por favor, reconsidere. Podemos conversar, podemos resolver isso. Você não precisa destruir sua vida por causa de uma briga. Bruno leu a mensagem 3 vezes antes de responder. Não estou destruindo minha vida, Camila. Estou finalmente começando a vivê-la. Ele bloqueou o número dela em seguida. Os meses seguintes foram intensos. Bruno se matriculou em cursos online sobre construção sustentável, biomimética e permacultura. Começou a frequentar eventos de arquitetura verde. Redesenhou completamente seu portfólio, focando não no que ele tinha feito, mas no que queria fazer. E algo surpreendente aconteceu. Ele começou a receber propostas. A primeira foi de uma ONG que trabalhava com habitação popular. Eles queriam desenvolver um projeto de casas ecologicamente eficientes para uma comunidade no interior de São Paulo. O orçamento era apertado, mas o desafio era exatamente o que Bruno procurava. Ele se jogou de cabeça. Passou semanas visitando a comunidade, conversando com os futuros moradores, entendendo suas necessidades. Desenhou casas que utilizavam materiais locais, sistemas de captação de água da chuva, ventilação natural. Não era apenas um projeto de arquitetura, era um projeto de vida. Foi durante uma apresentação desse projeto em um seminário sobre sustentabilidade que Bruno conheceu Marina. Marina Alves tinha cabelos cacheados, presos em um coque volumoso, óculos de armação grossa e um sorriso que iluminava o ambiente. Ela era bióloga e trabalhava com reflorestamento urbano. Depois da apresentação de Bruno, ela se aproximou. Adorei seu projeto, disse Marina. Principalmente a integração com áreas verdes. Você já pensou em incluir espécies nativas que atraíam polinizadores? Poderia criar microecossistemas em cada residência. Eles conversaram por 2 horas. Bruno ficou impressionado não apenas com o conhecimento dela, mas com a paixão genuína por seu trabalho. Marina falava sobre plantas com o mesmo entusiasmo que ele sentia por arquitetura sustentável. Sabe, disse ela eventualmente, a gente podia colaborar.
Tenho alguns projetos onde um arquiteto com sua visão faria toda a diferença. Eu adoraria, respondeu Bruno, e foi sincero. Eles trocaram contatos. Nos dias seguintes, as conversas profissionais se tornaram mais pessoais. Marina contou sobre seu divórcio recente, um casamento curto com um homem que não apoiava sua carreira. Bruno, cauteloso no começo, eventualmente abriu-se sobre Camila e o pedido que destruiu seu casamento. Meu Deus, disse Marina quando ele terminou a história. Isso é. Bruno, sinto muito, mas também acho que você tomou a decisão certa. Alguns limites não podem ser cruzados. Você não acha que eu fui inflexível demais? Inflexível? Marina o olhou com incredulidade. Bruno, ela te pediu permissão para te trair e ainda tentou fazer você se sentir culpado por não aceitar. Isso não é flexibilidade versus inflexibilidade. É respeito versus desrespeito. Você se respeitou. Isso é bonito. Algo dentro de Bruno se aquietou ao ouvir aquelas palavras. Validação. Não de que ele estava certo ou errado, mas de que seus sentimentos eram legítimos, suas necessidades eram válidas. Eles começaram a namorar 3 meses depois. Foi diferente desde o início. Marina não esperava que Bruno se moldasse a ela. Ela queria conhecer quem ele realmente era. Quando ele falava sobre seus projetos, ela ouvia com atenção genuína e oferecia insights que enriqueciam o trabalho dele. E quando ela falava sobre os desafios de seus projetos de reflorestamento, Bruno se via fascinado, aprendendo sobre um mundo completamente novo. Isso é parceria, disse doutora Helena quando Bruno contou sobre Marina. Não é uma pessoa se sacrificando pela outra. É 2 pessoas crescendo juntas, cada uma mantendo sua individualidade enquanto constroem algo maior. 2 anos após aquele jantar no Terraço Paulista, Bruno estava irreconhecível. Não fisicamente, embora tivesse emagrecido, deixado a barba crescer e adotado um estilo mais casual. Mas em essência, ele irradiava confiança, propósito, alegria. Sua empresa de arquitetura sustentável estava prosperando. Ele tinha uma pequena equipe e uma lista crescente de clientes. Um de seus projetos tinha ganhado um prêmio nacional de inovação sustentável. E ele estava noivo de Marina. Foi em uma feira de sustentabilidade, onde tanto ele quanto Marina tinham palestras agendadas, que Bruno viu Camila. Ela estava na plateia, na última fila. Seus olhos se encontraram por um breve segundo, e Bruno sentiu nada, nem raiva, nem mágoa. Apenas indiferença, talvez uma pitada de curiosidade. Após sua palestra, Camila se aproximou. Bruno, ela disse, hesitante, você está incrível. Seu trabalho é maravilhoso. Obrigado, Camila. Como você está? Bem, quer dizer, trabalhando bastante. Vi que você está noivo. Parabéns. Obrigado, repetiu Bruno. Houve um silêncio desconfortável. Bruno, eu posso falar com você? Só 5 minutos? Ele olhou ao redor. Marina estava conversando com alguns organizadores do evento. Claro! Eles caminharam até uma área mais reservada do centro de convenções. Eu queria pedir desculpas, começou Camila. Pelo que fiz, pelo que pedi. Na época, eu não entendia o quão errado era. Eu estava, presa em uma fantasia egoísta e não percebi que estava destruindo algo real por algo imaginário. Bruno assentiu. Eu sei, você sabe? Fui à terapia, Camila. Por mais de 1 ano. Trabalhei muita coisa. E eventualmente cheguei a uma compreensão. Você não estava errada apenas naquele pedido. Você estava errada em como conduziu nosso relacionamento por anos. E eu estava errado em permitir. Camila piscou, surpresa com a honestidade. Você tem razão. Eu te tomava como garantido. Achava que você sempre estaria lá, não importa o que eu fizesse. E quando você foi embora foi devastador. Passei meses tentando entender o que tinha acontecido. E entendeu? Acho que sim. Fui egoísta. Coloquei meus desejos acima dos seus sentimentos. E, mais importante, não te valorizava como parceiro. Te via como uma parte da mobília da minha vida. Sempre ali, sempre estável, mas nunca realmente visto. Bruno sentiu uma pontada de tristeza, não por eles, mas pela pessoa que ele tinha sido.
Aquele Bruno que aceitava ser invisível. Eu espero que você tenha aprendido com isso, disse ele. Espero que trate seu próximo parceiro melhor. Não tem próximo parceiro. Camila deu um sorriso triste. Ainda estou trabalhando em mim mesma. Terapia também. Percebi que preciso aprender a ser feliz sozinha antes de estar com alguém. Isso é sábio. E você? Camila gesticulou vagamente. Você parece completo, feliz. Eu sou, disse Bruno, e foi a pura verdade. Pela primeira vez na vida adulta, estou vivendo de acordo com meus valores. Fazendo o trabalho que amo, com alguém que me apoia genuinamente. É libertador. Marina apareceu ao longe procurando por Bruno. Quando o viu, acenou. É ela? Perguntou Camila. Ela parece legal. Ela é mais do que legal. Ela é extraordinária. Camila sentiu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu te desejo toda a felicidade, Bruno. De verdade. Você merece. Você também, Camila. Todo mundo merece. Eles se abraçaram brevemente, um gesto de despedida final. Quando Bruno se afastou e caminhou em direção a Marina, sentiu um capítulo se fechando definitivamente. Marina entrelaçou seus dedos nos dele. Tudo bem? Tudo ótimo, respondeu Bruno, beijando sua testa. Só fechando ciclos. Bruno e Marina se casaram em uma cerimônia pequena, em uma fazenda no interior de São Paulo. Não foi um evento luxuoso. Eles preferiram algo íntimo, rodeado de natureza. Em capela era rústica, decorada com plantas nativas que Marina tinha cultivado especialmente para a ocasião. Rodrigo foi o padrinho. No discurso ele disse: conheci Bruno há 15 anos e nos últimos 3 vi ele renascer. Marina, obrigado por ser parte dessa transformação. E Bruno, obrigado por finalmente ter coragem de ser você mesmo. A vida de casado foi diferente de tudo que Bruno tinha conhecido. Marina o desafiava intelectualmente, apoiava emocionalmente e, mais importante, respeitava profundamente. Eles tinham desacordos, claro, sobre dinheiro, sobre decisões de carreira, sobre onde morar, mas sempre discutiam como parceiros iguais, buscando soluções que funcionassem para ambos. Juntos eles criaram projetos inovadores que misturavam arquitetura e ecologia. Habitações populares com jardins comunitários, prédios corporativos com fachadas vivas, parques urbanos que funcionavam como corredores ecológicos. 3 anos após o casamento, Marina engravidou. Foi uma gravidez planejada, desejada por ambos. Quando ela fez o ultrassom e descobriram que seria uma menina, Bruno chorou. Meu Deus, disse ele segurando a mão de Marina. Vamos ser pais. Vamos ser ótimos pais, corrigiu Marina. Eles chamaram a filha de Laura. Desde o nascimento, ficou claro que ela tinha herdado a curiosidade intelectual de ambos os pais. Aos 3 anos, fazia perguntas complexas sobre como as plantas cresciam, por que o céu mudava de cor, de onde vinham as estrelas. Bruno a ensinava sobre formas e estruturas. Marina sobre ciclos da natureza. E juntos mostravam a Laura um mundo onde criatividade e responsabilidade ambiental andavam de mãos dadas. No aniversário de 40 anos de Bruno, Marina organizou uma pequena festa na cobertura que eles tinham projetado juntos. Um espaço que mesclava a área interna e externa, com um jardim suspenso que Marina mantinha meticulosamente. Rodrigo estava lá, assim como colegas de trabalho, amigos da comunidade de sustentabilidade e a família de ambos. Laura, agora com 4 anos, corria entre os convidados mostrando as plantas que ela tinha ajudado a mãe a cultivar. Em um momento de calmaria, Bruno se viu na varanda, olhando a cidade iluminada abaixo. Rodrigo se juntou a ele. E aí, quarentão? Como se sente? Bruno pensou por um momento. Feliz, realizado, grato. É uma diferença e tanto daquele cara que eu encontrei em pânico em um hotel há 7 anos. É uma vida diferente, concordou Bruno. Uma vida que eu não teria se aquela noite no restaurante não tivesse acontecido. Você não tem, não sei, raiva, mágoa, pelos anos perdidos? Bruno balançou a cabeça. Não, porque não foram anos perdidos.
Foram anos de aprendizado. Aprendi o que não quero em um relacionamento. Aprendi a me respeitar. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Marina saiu na varanda, carregando Laura, que tinha adormecido em seus braços. Hora de colocar essa pequena para dormir. Bruno beijou a testa da filha. Eu vou. Ele levou Laura para o quarto, deitando-a cuidadosamente no berço. Observou por um momento sua filha dormindo. Esse milagre pequeno que era resultado de tantas escolhas, tantas reviravoltas. Se ele tivesse aceitado o pedido de Camila naquela noite, provavelmente ainda estariam juntos. Ele teria engolido a mágoa, fingido que estava tudo bem e continuado em um casamento morto por dentro. Laura não existiria. Sua empresa não existiria. Essa versão dele, confiante, realizada, autêntica, não existiria. Foi Camila quem catalisou a mudança, mas foi Bruno quem fez as escolhas. Escolheu se respeitar. Escolheu reconstruir. Escolheu arriscar. Marina entrou no quarto silenciosamente. Ela já dormiu? Como uma pedra? Você está pensativo hoje. Só refletindo. Sobre o quanto a vida pode mudar em alguns anos. Marina o abraçou por trás. Arrepende-se de algo? Nem um pouco, respondeu Bruno, virando-se para beijá-la. Nem um único segundo. Bruno tinha 52 anos quando recebeu um dos convites mais importantes de sua carreira. Palestrante principal em um congresso internacional de arquitetura sustentável em Barcelona. Marina e Laura, agora uma adolescente de 16 anos interessada em biologia marinha, foram com ele. Eles transformaram a viagem em férias em família, explorando a arquitetura de Gaudí, as praias da costa espanhola, os museus de arte. Na noite da palestra, Bruno estava nervoso. Era a maior audiência que já tinha enfrentado, mais de 1000 pessoas de dezenas de países. Você vai arrasar, disse Marina, ajustando a gravata dele. Vai sim, pai, concordou Laura. Você é tipo super inspirador. Bruno sorriu. Mesmo depois de todos esses anos, ainda se surpreendia com a vida que tinha construído. Sua palestra foi sobre arquitetura como ato de resistência. Como construir de forma sustentável era um ato político, uma recusa a aceitar o status quo destrutivo. Ele falou sobre seus projetos, sobre a importância de ouvir as comunidades, sobre ver a arquitetura não como imposição, mas como diálogo. E, no final, improviso. Adicionou algo que não estava nas anotações. Há 15 anos, começou, eu estava preso em uma vida que não era minha, trabalhando em um emprego que não me satisfazia, em um relacionamento onde eu não era valorizado, vivendo uma versão diminuída de mim mesmo. Então algo aconteceu, algo doloroso, que me forçou a fazer uma escolha. Eu poderia aceitar, me conformar, continuar sendo invisível, ou poderia arriscar. Poderia escolher a mim mesmo. Ele fez uma pausa, olhando a audiência. Escolhi a mim mesmo, e foi a decisão mais aterrorizante e mais libertadora da minha vida. Perdi tudo que achava que definia quem eu era. Mas no processo, descobri quem eu realmente queria ser. Digo isso porque a arquitetura sustentável, no fundo, é sobre isso. É sobre ter coragem de rejeitar o fácil, o lucrativo, o conveniente, em favor do que é correto. É sobre construir não para o presente imediato, mas para o futuro. E às vezes precisamos desconstruir completamente nossas vidas para reconstruí-las de forma sustentável. A ovação foi ensurdecedora. Depois da palestra, várias pessoas se aproximaram. Um jovem arquiteto brasileiro, com lágrimas nos olhos, apertou a mão de Bruno. Obrigado, disse ele. Eu estava prestes a desistir dos meus sonhos. Seu discurso me lembrou por que comecei. Bruno apertou a mão dele com firmeza. Não desista. O mundo precisa de arquitetos que sonham. Naquela noite no hotel, Marina e Laura já dormiam. Bruno saiu para a varanda, olhando Barcelona iluminada sob a lua. Seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Vi sua palestra online. Parabéns, Bruno. Você realizou seus sonhos. Camila, ele olhou a mensagem por um longo momento, depois a apagou. Não com raiva, mas com indiferença gentil. Aquele capítulo estava fechado há muito tempo. Bruno pensou em tudo que tinha construído.
uma carreira com propósito, uma família amorosa, projetos que fariam diferença no mundo. Pensou nos sacrifícios, nos momentos difíceis, nas escolhas corajosas e sorriu. Porque no final, aquele pedido absurdo em um restaurante em São Paulo, 15 anos atrás, tinha sido o melhor presente que Camila poderia ter lhe dado. Não porque ele desejasse o que aconteceu, mas porque a dor o forçou a acordar, a ver que ele merecia mais, a construir algo autêntico. Algumas traições, percebeu Bruno, são na verdade libertações disfarçadas. Ele voltou para o quarto, deitou-se ao lado de Marina e dormiu profundamente, sem arrependimentos, sem rancores, completamente em paz com a vida que tinha construído tijolo por tijolo, escolha por escolha. E essa paz, essa plenitude, valeu cada lágrima derramada no caminho. Aos 58 anos, Bruno decidiu escrever um livro. Não um livro técnico sobre arquitetura sustentável, ele já havia publicado 2 desses, mas um livro sobre transformação pessoal. Sobre como reconstruir sua vida quando tudo desmorona. Marina o incentivou desde o primeiro rascunho. Sua história vai ajudar muitas pessoas, disse ela. Quantas pessoas estão presas em relacionamentos onde não são valorizadas? Quantas desistiram de seus sonhos por segurança? Seu livro pode ser o empurrão que elas precisam. O livro se chamou Reconstruir, quando desmoronar é o primeiro passo. Bruno escreveu com honestidade brutal sobre seu casamento com Camila, sobre os anos de autoabandono, sobre aquela noite no restaurante que mudou tudo. Mas também escreveu sobre a reconstrução, a terapia, os medos, os pequenos passos diários em direção a uma vida autêntica. Marina contribuiu com um capítulo sobre o que é ser parceira de alguém em processo de cura. Laura, já com 22 anos e cursando mestrado em biologia marinha, escreveu o pós-fácil sobre crescer vendo um modelo saudável de relacionamento. Meu pai me ensinou, escreveu Laura, que amor não é sacrifício, é crescimento mútuo. Que parceria não é uma pessoa se anulando pela outra, mas 2 pessoas se expandindo juntas. E que nunca é tarde para recomeçar, desde que você tenha coragem. O livro se tornou um sucesso inesperado, não apenas entre o público geral, mas em círculos de terapia, grupos de apoio, comunidades de pessoas reconstruindo suas vidas após términos difíceis. Bruno começou a receber cartas, centenas delas. Pessoas agradecendo por colocar em palavras o que elas sentiam, por validar suas escolhas de se afastar de relacionamentos tóxicos, por mostrar que era possível não apenas sobreviver, mas prosperar após a dor. Uma carta em particular o tocou profundamente. Era de uma mulher chamada Teresa, de Recife. Senhor Bruno, escrevia ela com caligrafia trêmula, tenho 63 anos. Passei 40 em um casamento onde não era respeitada. Li seu livro e chorei cada página. Achei que era tarde demais para mim. Mas se você pôde recomeçar aos 37, talvez eu possa aos 63. Pedi o divórcio ontem. Estou apavorada. Mas também, pela primeira vez em décadas, estou esperançosa. Obrigada por me mostrar que ainda há tempo. Bruno respondeu pessoalmente cada carta que pôde. Criou um site onde compartilhava recursos sobre terapia, reconstrução financeira, redes de apoio. Não era terapeuta, deixava isso claro, mas podia compartilhar sua jornada e conectar pessoas. Aos 65 anos, Bruno ainda trabalhava ativamente. Sua empresa tinha crescido. Agora eram 15 arquitetos, todos compartilhando sua visão de sustentabilidade. Mas ele delegara a maior parte da gestão, focando apenas nos projetos que realmente o inspiravam. Um desses projetos era uma vila sustentável em Paraty. 50 famílias viveriam em casas ecológicas, com energia solar, captação de água da chuva, hortas comunitárias e área de reflorestamento. Era ambicioso, complexo e exatamente o tipo de desafio que Bruno adorava. Marina, já aposentada de seu trabalho formal, dedicava-se a consultorias seletivas e a um grande projeto pessoal. Um livro sobre plantas nativas brasileiras e suas aplicações em reflorestamento urbano.
Trabalhar lado a lado, cada um em seus projetos, mas sempre disponível para consultas mútuas, continuava sendo uma das alegrias do casal. Laura tinha se tornado uma bióloga marinha respeitada, trabalhando com conservação de corais. Viajava muito, mas sempre voltava para casa. Agora uma pequena casa na praia que Bruno tinha projetado especialmente para ela, com um laboratório integrado e vista para o mar. Um dia, durante um almoço de domingo na casa de Bruno e Marina, Laura fez um anúncio. "Estou escrevendo um artigo", disse ela, "sobre como cresci. Sobre vocês dois." Bruno e Marina trocaram olhares surpresos. "É para uma revista de psicologia", continuou Laura. "Eles estão fazendo uma série sobre modelos parentais saudáveis. E eu propus escrever sobre como é crescer vendo um relacionamento verdadeiramente igualitário." "Laura, você não precisa", começou Bruno. "Eu quero", interrompeu ela. "Vocês não imaginam quantas das minhas amigas têm relacionamentos disfuncionais, que aceitam migalhas porque não sabem que merecem mais, que pensam que amor é drama, sacrifício, perder partes de si mesmas. Cresci vendo algo diferente. Vocês me mostraram que relacionamento saudável não é exceção, deveria ser a norma." Marina tinha lágrimas nos olhos. "Isso significa muito, filha. Mas tem uma coisa", Laura hesitou. "Eu queria mencionar sua primeira esposa, pai, a Camila, porque acho que é importante mostrar que você teve que aprender isso também, que não nasceu sabendo estabelecer limites e se valorizar. Tudo bem?" Bruno pensou por um momento. Fazia décadas que não falava publicamente sobre Camila. Seria estranho reviver aquilo? Mas então percebeu, não seria reviver, seria contextualizar, mostrar que transformação é possível. "Está bem", concordou, "mas seja justa com ela também. Ela não era vilã, era uma pessoa com suas próprias feridas, seus próprios defeitos, assim como eu tinha os meus." O artigo de Laura foi publicado 6 meses depois. Ela escreveu com sensibilidade sobre o casamento anterior de Bruno, sobre como ele tinha se perdido tentando ser o que achava que deveria ser, sobre aquele jantar fatídico e a escolha corajosa que ele fez. Mas o foco estava no depois, em como Bruno reconstruiu sua vida com intencionalidade, como conheceu Marina e construiu algo diferente, baseado em respeito mútuo, apoio genuíno, crescimento conjunto. E como isso impactou Laura, dando-lhe um modelo de relacionamento saudável que ela levaria para sua própria vida. O artigo viralizou. Foi compartilhado milhares de vezes, gerou discussões em redes sociais, levou a convites para Laura palestrar sobre relacionamentos saudáveis. Inesperadamente levou a uma mensagem para Bruno. Era de Camila. "Bruno", dizia a mensagem, "li o artigo da sua filha. Ela é uma escritora maravilhosa. E o que ela descreve, o relacionamento que você construiu com Marina, é lindo. É tudo que nosso casamento deveria ter sido e não foi. Não estou escrevendo para me desculpar de novo. Já fiz isso, e sei que desculpas não mudam o passado. Estou escrevendo porque estou finalmente em um lugar onde posso dizer isso sem peso. Obrigada. Obrigada por ter tido coragem de ir embora, por não aceitar menos do que merecia. Porque sua saída me forçou a olhar para mim mesma de verdade. Foi doloroso, foi humilhante, foi necessário. Fiz anos de terapia. Trabalhei meus problemas de controle, meu egocentrismo, minha incapacidade de ver parceiros como pessoas completas em vez de extensões de mim mesma. Não foi rápido nem fácil. Eventualmente, alguns anos atrás, conheci alguém. Ricardo. Ele é professor de história, gentil, paciente. Temos um relacionamento muito diferente do que eu tive com você. Um relacionamento onde eu realmente vejo e valorizo meu parceiro. Onde ambos temos espaço para ser quem somos. Não estamos casados. Aprendi a não pressionar ou forçar marcos relacionais. Mas somos felizes. Eu sei que não teria chegado aqui se você tivesse aceitado meu pedido naquela noite. Se você tivesse ficado e engolido a dor. Então, obrigada por se respeitar. Acabou salvando nós dois. Desejo tudo de melhor para você, Marina e Laura. Vocês construíram algo bonito. Com gratidão e paz, Camila. Bruno leu a mensagem 3 vezes. Mostrou para Marina. Como você se sente? Perguntou Marina.
Aliviado, respondeu Bruno honestamente. Aliviado de que ela encontrou seu caminho. Que não ficou presa em amargura ou arrependimento. Você vai responder? Bruno pensou. Sim, mas algo simples. Ele digitou. Camila, fico feliz em saber que você está bem e que encontrou alguém que valoriza e que te valoriza. Todos merecemos isso. Desejo felicidades para você e Ricardo. Com carinho, Bruno. Apertou enviar e sentiu um alívio profundo. Não era apenas perdão, era liberação mútua. Dois caminhos que se cruzaram por um tempo, se separaram dolorosamente, mas ambos levaram a lugares de crescimento e cura. Bruno tinha 71 anos quando parou de trabalhar ativamente. Não era a aposentadoria completa. Ele ainda consultava ocasionalmente, ainda dava palestras esporádicas. Mas a maior parte de seus dias era dedicada a escrever, viajar com Marina e aproveitar a família. Laura agora tinha 2 filhas, Isabela e Sofia. Ver suas netas crescer trouxe uma alegria que Bruno não sabia que existia. Ele as ensinava sobre arquitetura através de brincadeiras, construindo casas de papelão, decoradas com folhas e flores. Marina as ensinava sobre plantas, levando-as para caminhadas onde identificavam espécies nativas. Vovô, perguntou Isabela um dia, com seus 6 anos de curiosidade infinita, você sempre foi arquiteto? Bruno sorriu. Não, querida. Por muitos anos, trabalhei com algo que não me fazia feliz. Por quê? Porque eu tinha medo. Medo de arriscar, medo de não ter dinheiro suficiente, medo de decepcionar pessoas. E o que mudou? Como explicar para uma criança de 6 anos a complexidade daquela transformação? Bruno pensou por um momento. Aprendi que às vezes temos que ter mais medo de não tentar do que de tentar e falhar. E aprendi que ser feliz é mais importante do que ser seguro. Isabela assentiu com seriedade. Eu vou lembrar disso, vovô. E Bruno esperava que ela lembrasse. Que suas netas crescessem sabendo que podiam ser autênticas, que não precisavam se diminuir para caber nas expectativas dos outros, que seus sonhos eram válidos. Naquele mesmo ano, Bruno foi convidado para uma última grande palestra, uma conferência TEDx em São Paulo sobre segundas chances. Ele quase recusou. Aos 71, sentia que já tinha dito tudo o que tinha para dizer. Mas Marina o convenceu. Sua história ainda é relevante, Bruno. Talvez mais agora do que nunca. As pessoas precisam ouvir que mudança é possível em qualquer idade. A palestra foi marcada para uma tarde de setembro. Bruno estava nervoso, mais do que esperava estar. Não era sobre a audiência ou as câmeras. Era sobre vulnerabilidade. Sobre expor mais uma vez os momentos mais dolorosos de sua vida. Marina segurou sua mão nos bastidores. Você não precisa fazer isso se não quiser. Não, eu preciso, respondeu Bruno. Preciso para mim, para fechar esse ciclo de forma consciente. Ele subiu ao palco. As luzes eram intensas, mas ele podia ver silhuetas da audiência, centenas de pessoas esperando sua história. Meu nome é Bruno Cavalcante, começou. E aos 37 anos, minha vida desmoronou da forma mais humilhante possível. Minha esposa me pediu permissão para me trair. Houve um murmúrio surpreso na audiência. Ela não chamou daquele jeito, claro. Ela disse que era só uma fantasia, que não significaria nada, que eu estava sendo inflexível por não aceitar. Mas no fundo era o que era. Um pedido para cruzar a linha mais fundamental de nosso casamento. Bruno fez uma pausa, bebendo um gole de água. E o mais assustador não foi o pedido em si. Foi perceber que ela genuinamente achava que era razoável. E ela tinha normalizado tanto me desrespeitar que não via problema naquilo. Eu fui embora naquela noite. Não voltei. E pelos próximos meses todos, literalmente todos, me disseram que eu estava exagerando. Que casamentos exigem compromisso. Que ela tinha sido honesta ao invés de me trair pelas costas. Então eu deveria valorizar isso. E eu estava jogando fora 13 anos por orgulho. Mas aqui está o que aprendi e é a razão de estar aqui hoje. Alguns compromissos não são compromissos. São autotraições.
E quando você começa a atrair a si mesmo, começa a morrer por dentro. A audiência estava em silêncio absoluto. Então fui embora. Larguei meu emprego estável. Persegui o sonho que tinha abandonado há anos. Fiz terapia. Reconstruí minha vida tijolo por tijolo. E foi a coisa mais aterrorizante e mais libertadora que já fiz. Hoje, 34 anos depois daquela noite, posso dizer, não me arrependo de um único segundo. Porque aquela dor me levou a uma vida autêntica, a um relacionamento baseado em respeito mútuo, a uma carreira com propósito, a uma versão de mim mesmo que eu gosto de ser. Bruno olhou diretamente para as câmeras. Se você está assistindo isso e está preso em uma situação onde não é valorizado, seja relacionamento, trabalho, amizade, quero que saiba, você merece mais e nunca é tarde para recomeçar. Eu tinha 37. Recebi uma carta de uma senhora que recomeçou aos 63, outra de um homem que recomeçou aos 72. A questão não é se é tarde. A questão é, você está disposto a se escolher? A priorizar sua autenticidade sobre a aprovação dos outros? Arriscar o desconhecido em vez de aceitar uma infelicidade conhecida? Porque no final, as escolhas mais corajosas que fazemos não são as dramáticas. São as pequenas escolhas diárias de nos respeitarmos, de estabelecermos limites, de não aceitarmos menos do que merecemos. Essas pequenas escolhas, ao longo do tempo, constroem vidas extraordinárias. A ovação foi ensurdecedora e prolongada. Bruno saiu do palco emocionado, direto para os braços de Marina, que esperava nos bastidores. Você foi perfeito, ela sussurrou. Nós fomos perfeitos, corrigiu Bruno. Tudo o que construímos, construímos juntos. Bruno Cavalcante faleceu aos 84 anos, de causas naturais, dormindo em sua cama com Marina ao seu lado. Não houve dor, não houve agonia. Ele simplesmente adormeceu após um dia normal. Almoço com Laura e as netas, uma caminhada curta pelo jardim, leitura na varanda enquanto o sol se punha. Tive uma vida boa, foram suas últimas palavras para Marina. Uma vida que valia a pena viver. O funeral foi simples, como ele pedira. Não houve discursos longos ou cerimônias elaboradas, mas houve amor, das centenas de pessoas cujas vidas ele havia tocado. Laura leu uma carta que Bruno havia escrito anos antes para ser aberta após sua morte. Se você está ouvindo isso, significa que minha jornada chegou ao fim. Não fiquem tristes. Vivi plenamente, amei profundamente, fiz trabalho que importava. Quero deixar uma mensagem final, especialmente para aqueles que estão lutando, duvidando, presos em situações que os diminuem. Sua vida é sua para viver, não de seus pais, não de seu cônjuge, não das expectativas da sociedade. Sua. E você tem permissão, na verdade você tem a responsabilidade de vivê-la autenticamente. Haverá pessoas que não entenderão suas escolhas, que dirão que você está sendo egoísta, dramático, imprudente. Deixe-as dizer, porque no final você não responde a elas, você responde a si mesmo. E quando chegar sua hora de partir, a única pergunta que importará é: você viveu de verdade? Ou apenas existiu seguindo o script de outra pessoa? Eu vivi. E espero com todo o meu coração que você também viva. Com amor e gratidão por esta jornada maravilhosa. Bruno Cavalcante. Não havia um olho seco no funeral. Marina viveu mais 7 anos após a morte de Bruno, cercada de família, continuando seu trabalho com plantas, escrevendo o livro final que publicaria apenas meses antes de seu próprio falecimento. Laura se tornou não apenas uma bióloga respeitada, mas uma palestrante sobre relacionamentos saudáveis, continuando o legado de ambos os pais. E as netas de Bruno, Isabela e Sofia, cresceram ouvindo histórias sobre o avô que teve coragem de recomeçar, que escolheu autenticidade sobre aprovação, que mostrou que nunca é tarde para se tornar quem você realmente é. A empresa de arquitetura sustentável que Bruno fundou,
continua operando, agora liderada por seus ex-pupilos, construindo um futuro mais verde, um projeto por vez. Seus livros continuam sendo lidos, suas palestras assistidas, suas cartas respondidas por voluntários que mantêm vivo seu site de apoio. E em algum lugar de São Paulo, em um restaurante de Santos, um casal janta. Talvez estejam comemorando, talvez apenas apreciando a companhia um do outro, e talvez, em algum momento, um deles fará um pedido que cruzará uma linha, que revelará uma falta de respeito profunda, que forçará uma escolha. E quando isso acontecer, porque acontece mais frequentemente do que gostaríamos de admitir, espero que a pessoa do outro lado da mesa lembre da história de Bruno Cavalcante e tenha coragem de se escolher. Porque no final, as melhores histórias de amor não são sobre nunca enfrentar dificuldades. São sobre ter coragem de não aceitar menos do que você merece e construir, a partir das cinzas da dor, algo verdadeiramente extraordinário. Inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido.